Boa noite, que alegria podermos dar início ao nosso pequeno grupo multiplicador, PGM. É um encontro da nossa igreja todas as quartas-feiras e nós nos alegramos em estar junto com você, você amigo, aí presente na sua casa, no seu lar, tendo essa possibilidade de poder cultuar ao nome do Senhor, junto com a nossa igreja, Igreja Batista Calvário, que nessa hora está reunido nessa possibilidade, de participarmos de um pequeno grupo multiplicador. E nos alegramos pela sua companhia. Você está conosco para participar desse crescimento espiritual. Nós estamos aprendendo muitas verdades acerca das virtudes cristãs. E através dela, então, temos aprendido várias virtudes para a nossa vida e o desenvolvimento espiritual. Nós vamos estar trabalhando hoje o tema perseverança. Mas antes, eu queria cantar junto com você a música Rompendo em Fé. Nós estamos vivendo tempos bastante difíceis, E é muito importante a gente participar deste louvor, entendendo, que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas, os vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Estamos sim vivendo tempos difíceis, mas estamos passando, como diz esse cântico, rompendo em fé, dia a dia, experimentando do Senhor coisas boas na nossa vida. Vamos cantar? Que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver.
isso mesmo, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Cada dia mais nós estamos mais perto do nosso Senhor, né? Até porque os dias se abreviam, os dias são maus e cada vez a gente vai percebendo o quanto está perto a volta do nosso Senhor. São dias difíceis, sim, mas com certeza a nossa fé está sendo provada, mas está sendo melhorada também para a glória de Deus. Então, quero fazer com você uma oração de gratidão por esse fortalecimento da nossa fé, da nossa experiência, né, que Deus tem nos dado a cada dia. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado ao Senhor por estar reunido nesta noite com meus irmãos em pequeno grupo multiplicador. Obrigado porque a gente vai rompendo em fé, vamos avançando na nossa experiência dia a dia, atravessando montanhas, passando mares, lutas e obstáculos para fortalecer cada dia mais a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos alegramos, Deus, porque o Senhor tem nos permitido andar diante da Tua presença cada dia. Isso nos alegra, nos faz viver essa experiência de fé a cada momento. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Peço que a bênção do Senhor alcance cada lar, em nome de Jesus. Amém. É muito bom mesmo quando a gente pode caminhar na direção da fé, né? Mas tem um outro cântico que fala sobre o mover do Espírito. Nós sabemos que para estar vencendo a cada dia, né, as coisas que vão acontecendo, nós precisamos valorizar aquilo que está dentro de nós. E essa valorização se dá porque nós sabemos, né, que temos um grande valor. E esse valor não é por causa da minha vida individual. Esse valor é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, assim como o Espírito habita em mim, ele também me move, né? Me faz vivenciar essas experiências de estar cada dia na presença de Deus. Então, esse cântico diz isso, né? E vamos cantar então. Você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Que maravilha é saber que você tem um valor, que você é importante para Deus. Estar aí na sua casa, junto com a sua família, e poder sentir isso no seu coração é algo precioso da parte de Deus para a sua vida. Quero ler com você Efésios capítulo 5, versículos de 9 e versículo 10, que diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Vou repetir: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós acabamos de cantar que esse Espírito Santo está em você. E se ele está em você, todo o fruto do Espírito também está em você. E ele diz aqui nesse texto, que esse fruto do Espírito aqui se resume, em bondade, justiça e verdade, aprovando a cada dia aquilo que é agradável ao Senhor. Como nós precisamos mesmo experimentar, desse fruto do Espírito em nós. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança, E contra essas coisas, diz a palavra de Deus, não há lei. Então temos sim em nós, você tem na sua vida esse Espírito e o fruto dele para dar a você bondade, justiça e verdade, aprovando cada dia o que é agradável ao Senhor. Como eu disse, nós estamos estudando a respeito das virtudes cristãs. E eu queria compartilhar com você mais uma virtude. Essa é a 9ª e a última, Chama-se perseverança. E o nosso texto base para esse estudo encontra-se em Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 7 até o versículo de número 16, que diz assim, então, a palavra de Deus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Palavra de Deus para o seu coração em Filipenses capítulo 3, versículos de 7 até o versículo de número 16. O que Paulo está trabalhando aqui nesse texto são avisos contra os falsos mestres, mas nesse momento específico, a partir do versículo de número 7, ele vai tratar de algo pessoal, que ele considera ser perseverança. E nós então vamos estar aprendendo hoje a respeito desse tema bastante sugestivo da Palavra de Deus e que vai nos ajudar então a crescer mais e mais em Cristo Jesus. Conta-nos que após um acidente de trabalho, Lord Hontaling recebeu a notícia de que não poderia mais andar. Mas logo ele descobriu que podia dar alguns passos usando apoios como bengalas. Todos os dias então ele caminhava o mais longe que podia. Devido sua perseverança e muita dor, seus músculos foram restaurados e passou a caminhar sem o apoio. Percebemos nessa história de Lloyd que a sua perseverança foi o que possibilitou então ele se livrar daquela situação difícil que ele se viu depois de um grande acidente. Precisamos mesmo de sermos perseverantes. Por isso é muito importante a gente também compreender o que é perseverança. Perseverança é a qualidade de quem persevera. É pertinácia e constância. 3 palavras que descrevem o que vem a ser perseverança. A perseverança geralmente é vista como uma das qualidades necessárias para se alcançar objetivos. Se você estabelece um objetivo, é a perseverança que vai ajudar você a chegar até esse objetivo. No que diz respeito ao principal objetivo de nossa vida espiritual, nunca seja alcançado nesta vida, devemos continuar avançando, crescendo no conhecimento de Cristo. Quando a gente olha para a questão do crescimento espiritual, nós sabemos que o final desse crescimento espiritual é alcançado na eternidade. A Bíblia diz assim: até que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Até esse momento, nós precisamos exercitar, então, em nossa caminhada diária, a perseverança. Por isso, no que diz respeito ao principal objetivo de nossa vida espiritual, nunca o alcançaremos no sentido dessa vida terrena. Aqui nós estamos perseverando até alcançarmos esse objetivo final, até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, ou seja, o pleno conhecimento de Cristo. E como nós estamos trabalhando em pequenos grupos multiplicadores, então eu lanço aí para você, para o seu grupo, que agora é a sua casa, a sua família, de que maneira você é tentado a tornar-se complacente ou desanimado na vida espiritual. Uma vez que a vida espiritual depende de sua perseverança, então você já se viu em algum momento tentado a ser complacente, desanimado em alcançar mesmo essa estatura, varão perfeito? Reflita sobre isso aí com a sua família. E com base então no que vamos estudar hoje, qual seria um modelo então a seguir de perseverança? Que Deus lhe ajude a ter essa boa compreensão através do nosso estudo de hoje, E assim então nós entramos para a epístola de Paulo aos Filipenses, este ensino
que ele traz aqui, orientando então a igreja, né, em Filipos, a respeito de como viver uma vida perseverante. E é importante então aqui a gente observar alguns detalhes que a palavra de Deus então traz para o nosso coração. Podemos observar de início que palavras ou frases nos caracterizam como pessoas num processo de transformação. Vamos então usar a vida do apóstolo Paulo, e ele está realmente aqui nessa epístola e nesse capítulo 3 fazendo isso, né? Ele fala então nos versículos 4 a 5 sobre perda, e ele atribui então essa perda a coisas adquiridas através da carne. Então a gente pode ler aqui os versículos 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o fato de que ele era um judeu e também um fariseu. Então, como judeu, circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. E quanto à justiça, ele dizia, irrepreensível. E Paulo, que era Saulo de Tarso, era mesmo essa pessoa irrepreensível. Mas ele diz, quanto ao confiar nisso, na carne, eu considero tudo isso como perda. Pelo um lucro. Qual? A sublimidade do conhecer ou do conhecimento de Cristo. Aí a gente pode ler os versículos seguintes, dos versos de 8 então até o verso de número 11, ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós sabemos, o apóstolo teve uma grande experiência de conversão a Cristo. Ele, como Saulo de Tarso, como fariseu, saiu em perseguição à igreja. E ele era perseverante nisso também, porque ele fazia isso entendendo a respeito da justiça que há na lei. Ele diz, quanto à justiça que há na lei e o zelo, fui perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então percebam que suas atitudes eram como alguém que estava fazendo aquilo que era certo. Então, pela carne ele achava isso, né? Que estava fazendo o que era certo. Então, mas ele considerou tudo isso como uma perda. Mas ele considera agora como lucro a sublimidade do conhecimento de Cristo. Depois da sua transformação pelo Evangelho de Cristo, o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, agora transformado em Paulo, o apóstolo de Cristo, ele passa então a reconhecer Cristo como meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas as quais considero como refúgio. Posso chamar de esterco também. Toda essas coisas que ele dava por início como valores alcançados pela carne, em que ele poderia colocar a sua confiança, mas ele diz, não, tudo isso para mim agora eu considero como perda, como refúgio, como esterco, não tem valor para mim, enquanto que o maior valor para mim agora é a sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha aqui, podemos chamar a sua atenção para esse fato também. Uma vez que você um dia entregou sua vida a Cristo, há uma sublimidade nisso, de conhecimento. Cristo nos conduz a um crescimento espiritual. E para esse crescimento espiritual, você também necessita de perseverança. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso implica em perseverança. Só que ele diz que mesmo caminhando nessa direção, ele entende
que ele faz isso, né? O ser achado nele, não tendo por isso uma justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Então, toda a sua caminhada, ele entende que alcançou pela fé colocada na pessoa de Cristo, não numa justiça que vem da lei. A justiça que procede de Deus e que é baseada na fé é o que ele argumenta com aqueles irmãos. Então, ele julga também que não tem alcançado ainda essa perfeição. Ele tem convicção disso. No capítulo 2, versículo de número 13, que eu convido você a abrir aí sua Bíblia, voltando às páginas, ele diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele tinha convicção disso, né? Que tudo que é realizado na nossa vida após o pleno conhecimento de Cristo é segundo a vontade de Deus. Tudo, então, ele diz aqui, procede de Deus. A fé que alimentou o seu coração, que ajudou, portanto, no seu crescimento, né? E se você continuar lendo lá, o versículo 14 diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então é assim que ele entende viver essa vida perseverante, para que nos tornemos luzeiros, né? No meio das trevas, no meio da corrupção que há neste mundo presente. Por isso que ele está falando de um processo, né, que ocorre a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós passamos a crescer no conhecimento então de Cristo. Daí ele diz, prossigo para conquistar, porque eu julgo não ter alcançado. Perceba como ele diz isso aqui, Não, versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é perfeito, o alvo que Paulo está perseguindo, prosseguindo para conquistar, é alcançar também essa perfeição. E ele julga nesse momento que ele ainda não havia alcançado. Por certo que sabemos que esse alvo nós alcançaremos na eternidade. Ele diz, Cristo me alcançou e eu estou crescendo cada dia nele. Assim também deve estar presente a nossa perseverança, crescendo a cada dia nele. Com essas palavras, Paulo ensina que estamos sim num processo. A vida cristã é um processo de crescimento contínuo. Por isso ele diz, não alcancei ainda, não cheguei ao final desse processo. Paulo diz que está prosseguindo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque se ele ficar olhando para as coisas do passado, ele vai paralisar a sua caminhada de progresso, né? Até alcançar a estatura de um varão perfeito. Aí ele diz, avançando para que estão adiante de mim. Então a vida cristã é sim um processo que terminará na eternidade. Então não podemos parar. Então a perseverança, esse estudo que você está tendo hoje, ajuda você a compreender isso e os passos que Paulo tomou para vencer, para chegar até lá, né? Então ele diz aqui no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Esquecendo as coisas que para trás estão, porque se nós ficarmos olhando para a nossa vida, o nosso passado, a Bíblia diz, outrora nós vivíamos em delitos e pecados. Então essa vida é passado. Nós nos libertamos dela quando entregamos a nossa vida a Cristo. Então qual é o nosso viver agora em Cristo? Uma vez que entregamos a nossa vida a Ele e estamos progredindo até que alcancemos a estatura de um varão perfeito.
A vida cristã, essa que eu e você estamos vivendo, é sim uma caminhada de perdas e de ganhos. Crescimento, portanto. Para alcançarmos é preciso perseverança, que significa constância. Seja esta a palavra ideal aqui para que você alcance realmente a vitória final. Ele está dizendo, avançando para as que estão diante de mim. Aí ele diz no 14, prossigo para o alvo. Paulo entendia que há um alvo a ser alcançado. Qual é este alvo, meu irmão? É a estatura de um varão perfeito. Então todos nós estamos perseguindo ou persistindo em alcançar esse alvo, e para isso entramos nesse processo da vida cristã, e esse processo exige da minha vida e da sua vida perseverança, constância em observar a palavra de Deus, em viver uma vida no Espírito, guiada e orientada por Ele, viver uma vida, abstendo-se da carne ou dos prazeres, dos desejos da carne. É assim, libertando-se da carne ou dos seus desejos e avançando numa vida espiritual em Cristo Jesus, que nós vamos alcançar essa vitória final. Por isso Paulo está dizendo, eu prossigo sim para o alvo. Que alvo, irmãos? Chegamos então ao clímax dessa lição, deste ensino de Paulo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? A sua estatura, a estatura de um varão perfeito. Ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Está no versículo 15, a parte A. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Um sentimento de quê? De que você está prosseguindo para um alvo que tem um prêmio, o prêmio de varão perfeito. É claro que essa estatura, ela é colocada em Cristo, e então, nessa direção, você deve prosseguir até esse alvo. Mas é interessante ele dizer, todos, pois, que somos perfeitos. É diante do desafio que a própria palavra de Deus deixa para nós. Ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nossa perfeição aqui na terra, ou vivida nessa experiência terrena, não é aquela que nos distancia das outras pessoas, mas é aquela que nos faz semelhante a Cristo e semelhantes também a Deus, que é santo. Nós fomos separados, tirados do mundo. Então, nesse sentido, somos santos, separados. E aí sim somos perfeitos, e temos que ter esse sentimento que na vida cristã estamos sim num processo. Esse processo tem um alvo, o alvo da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus, a estatura de um varão perfeito. Aí ele diz, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aqui você está ouvindo a palavra de Deus. Se há alguma dúvida no seu coração quanto a esse processo, tenho certeza, o Espírito Santo que habita em você, o qual nós cantamos há pouco, que não só habita, mas como move, conduz toda a sua vida para você chegar até essa estatura. Esse Espírito que habita em você, ele esclarecerá, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é então diante disso que nós precisamos então prosseguir. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se é um processo, há diferenças de alcance. Isso é muito importante. Perceba o que ele diz aqui, Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nem todos estarão nesse processo iguais. Então, uns terão
uma distância pelo fato, né, do seu tempo com Deus, da sua vida espiritual. Então há diferenças em cada um e devemos respeitar cada um onde ele está. E perseverança é isso. Você vai ser alguém perseverante até esse alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Deus quer certamente lhe ajudar a chegar até esse momento, né? Por isso que você se mantenha firme, né? Buscando sim crescer na palavra de Deus, alcançar esse alvo perfeito que o Senhor deu para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que esta noite você possa ser grandemente abençoado por esse estudo da palavra de Deus. Convido você então a estar conosco no próximo domingo, quando estaremos celebrando um culto ao nosso Deus. Pela manhã, às 9 horas, logo em seguida teremos a Escola Bíblica Dominical e você poderá também aprender nessa escola. E através do culto à noite também estaremos celebrando a glória do reino de Deus. E assim convidamos você para estar conosco. Conto com a sua presença e até esse momento. Que Deus nos abençoe. Amém.